soberano Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, servo, Pai, evangelista Aldo, Pai. Use ele no canal de bênção nessa noite, toda certa palavra que aprendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva a mente, cada ouvido, cativativo, Pai. Pai, que nada e ninguém atrapalhe essa palavra. Desde já para o lado do seu servo, Pai. O ministério, Pai. Acampa seus anjos. É tudo que eu te peço para a honra e glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Em pé como estamos, por gentileza. Abra a Bíblia comigo. Primeira carta à Igreja de Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 16 e 17 para a nossa meditação. E enquanto você procura, eu quero agradecer a Jesus por mais esse privilégio de poder estar com vocês mais uma vez. É sempre uma alegria poder estar aqui. E agradecer a formulação do convite do meu amigo pastor Douglas. Que Deus abençoe, um amigo do peito. Que Deus continue prosperando a sua casa, seu ministério e esta igreja. E também a tantos irmãos que nós vemos aqui. Receba o meu abraço em nome de Jesus. Eu estou feliz por ver aqui o pastor Ilso, mais conhecido como Tico. Que Deus te abençoe. É uma alegria. Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas da nossa infância que tinha tudo para dar errado e hoje está tudo crente para a glória de Jesus, e a gente poder cultuar, isso é uma satisfação. Capítulo 3 de 1 Coríntios, primeira carta à Igreja de Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Que o Espírito de Deus que habita em nós possa levar a nossa mente cativa em obediência a Cristo, e que, se houver alguém ansioso aqui, receba o conselho do apóstolo Pedro, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Meus irmãos, o texto que ora lemos fala de uma escrita de Paulo à igreja de Corinto. Observe que a igreja de Corinto é conhecida por ser uma igreja justamente que tinha a bênção de Deus e os dons espirituais estavam sobre aquela igreja. Quase todos os dons espirituais repousaram sobre a igreja de Corinto, sendo que, se entrasse uma pessoa enferma, havia pessoas com o dom da cura. Se entrasse uma pessoa que precisasse de algum tipo de palavra de Deus, havia profetas, havia intérprete da profecia. Era uma igreja que ficou conhecida pelos dons espirituais que tinha. E não só isso, havia pregadores com uma sabedoria tremenda. As pessoas que pregavam na igreja de Corinto eram das maiores e melhores qualidades da época. Só que, como toda a igreja de Corinto também tinha problemas. E tendo problemas, eles acabaram vivendo um período de carnalidade. Sendo assim, Paulo vai escrever a eles a respeito de quem eles eram. Eu não sei se você já assimilou esse texto, mas para mim é um dos textos com mais responsabilidade que um ser humano carrega. Porque Paulo não está em dúvida. Paulo está afirmando: vós sois o templo de Deus.
E é sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. Porque quando nós ouvimos a palavra templo, a gente logo imagina um lugar fixo, uma construção grande. Imaginamos uma torre, uma catedral, e alguns lugares com cruzes em cima. Quando falamos de templo, falamos de algo, um edifício, ou até mesmo uma mesquita. Só que se nós olharmos para a Bíblia, na antiga aliança, todos os deuses pagãos, deuses este, que o Salmo 115 diz, que tinha olho, mas não vê, que tinha boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mãos, mas não apalpa, que tem pés, mas não andam. Todos os deuses, todos do Antigo Testamento, tinham um templo para que o seu povo se reverenciasse a eles. O único Deus, que era o único vivo, soberano, majestoso, que é o nosso Deus, não tinha um lugar para ser reverenciado, para ser adorado. Então Deus decide chamar um homem por nome Moisés, para subir o cume do monte. Que monte era esse? O Monte Sinai, ou em algumas traduções, o Monte Horebe. Deus chama Moisés para este monte, e quando Moisés está no monte, Deus decide descer no monte. O lugar é árido, não tem beleza, não tem formosura, é bem grande o lugar. Deus desce nesse lugar, e quando Deus desce, Deus convida Moisés a ficar em um período de 40 dias e 40 noites no cume do monte. Ali, Deus traria a Moisés uma das maiores experiências que um homem pode ter. Dentre as experiências, a Bíblia diz que quando Deus pisa neste monte, até a natureza é movimentada. Relâmpagos acontecem no momento, trovões, e diz a Bíblia que raios se manifestam e o próprio monte começa a fumegar, porque Deus desceu no ambiente. Enquanto Deus desce no ambiente, Deus envolve Moisés com a nuvem da sua glória. Gente, Deus envolve Moisés com a nuvem da sua glória. Moisés tem a capacidade e o privilégio de ser envolvido na glória de Deus de tal maneira que Deus vai trazer a revelação para Moisés. E dentre tantas revelações que Deus deu a Moisés, uma delas era para que Moisés construísse um lugar aonde Deus pudesse estar para o povo se reunir e adorá-lo na beleza de sua santidade. Então o que Deus escolhe? Deus escolhe uma tenda que era feita de pano, que era feita de tecido. Escute, Deus dá a metragem da tenda e dá o lugar que a tenda iniciaria sendo armada. Observe que quando Moisés desce do cume do monte, Moisés está envolvido na glória de Deus de tal maneira que Moisés colocou um lenço no seu rosto, porque as pessoas não conseguiriam olhar para a face de Moisés e ver a glória de Deus na vida de Moisés. Quando Moisés desce, Moisés então faz tudo o que Deus ordenou. Moisés constrói um tabernáculo para que Deus morasse? Não, para que Deus se manifestasse. Então, agora Moisés, ele constrói um tabernáculo, e esse tabernáculo tinha uma única porta, não tinha duas portas, não tinham três portas, havia só um acesso ao tabernáculo, e este acesso que hoje está sendo falado sobre o Jesus que é a única porta. Foi Jesus quem disse: eu sou
a porta, não tem outra que possa chegar aos céus, a não ser por Jesus. Então, da mesma forma, só uma porta estava sobre o tabernáculo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 40, e o verso de número 34, diz que quando Deus quis se manifestar, a Bíblia fala, e a nuvem de Deus cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Só para que você entenda, o tabernáculo não seria a morada de Deus, seria o lugar onde Deus se manifestaria, para mostrar para o povo que Deus estaria no meio deles. Gente, Deus havia tirado o povo do Egito. O tabernáculo é móvel, o tabernáculo não é fixo. Então, aonde se armava o tabernáculo, Deus se manifestava. Era Deus dizendo: aonde vocês forem, aonde vocês pisarem, aonde vocês dormirem, quando vocês levantarem, eu estarei no meio de vocês. Agora escuta para dar glória a Deus. O que mais chama atenção, que Deus não morou no tabernáculo, Deus se manifestou no tabernáculo através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era colocada em um lugar chamado Santo dos Santos, aonde Deus se manifestava. É só para quem entende isso e pode agradecer a Deus. Por quê? Porque eu, você, nós almejamos poder ver a glória de Deus. Como eu vejo a glória de Deus? Com testemunhos para contar, com milagres vivenciados, com coisas que acontecem de experiências sobrenaturais. É o que a gente pode dizer: eu vi a glória de Deus se manifestar na minha vida. Só que você vai entender que este tabernáculo, ele não era para sempre. E diz a Bíblia que um dia o povo de Israel, ele perdeu a arca que simbolizava Deus dentro do tabernáculo. Quem levou a arca? Os filisteus, que eram amigos número 1 do povo de Israel. Sabe o que os filisteus diziam? Se a gente arrancar esse caixote deles, se a gente arrancar a arca deles, eles perderão a força, não terão como vencer mais nós aqui. Então tomaram a arca e colocaram numa casa. Escute, que templo é este? O templo de Dagon, o templo do Deus dos filisteus. O que eles pensaram? Vamos colocar a arca aqui dentro, e quero ver se o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, é tão poderoso como eles dizem. E diz a Bíblia que à noite, a caixa era pequena, a caixa não era tão grande, mas estava dentro do templo de Dagon. E quando o sacerdote de Dagon entrou dentro do templo, se espantaram, se apavoraram. Por quê? Porque diz a Bíblia que Dagon estava prostrado, com o rosto em terra perante a arca. Alguém olhou e disse: não é possível, Dagon não se movimenta, Dagon não se move, é uma estátua grande, mas não tem como se mover sozinha. Então levantaram a estátua de Dagon de novo, e na outra noite, escute isso, quando voltou o sacerdote de Dagon, diz que a Bíblia diz que Dagon estava prostrado de novo, mas agora sem cabeça e sem a palma das mãos. Não entendeu se não tinha dado glória. Era Deus dizendo: não é um lugar fixo que vai me prender, não é um lugar pequeno que vai me conter. O diabo não tem poder de maquinar contra a tua casa, nem usar as mãos para maquinar contra a tua vida. Então Deus estava dizendo: eu aniquilo os pensamentos e corto as forças de Dagon, para mostrar que só há um Deus que existe em Israel. Só para quem pode dar glória a Deus. Quando recuperaram a arca, diz Amós capítulo 9, versículo 16 a seguir: e Deus restaurará a tenda
caída de Davi, enquanto o rei Saul perdeu a arca, Deus vai dar estratégias a Davi, para que Davi conseguisse trazer novamente a presença de Deus para a nação de Israel. Olhe nos meus olhos, a arca foi para a casa de Abinadab. Por quê? Porque a consciência do povo é que Deus precisava de um lugar para morar. Então levaram a arca para a casa de Abinadab. Pasme, irmãos, ficou 20 anos a arca na casa de Abinadab. 20 anos, não são 20 dias, não são 20 meses. 20 anos são 9.700 dias dentro da casa de Abinadab. Mas mesmo estando dentro da casa de Abinadab, você não vai ver Abinadab contando um testemunho, não vai ver Abinadab vendo um milagre, não vai ver Abinadab dizer um milagre a respeito do que Deus dentro da casa fez. Eu fico tentando entender como tem gente que diz: Deus mora aqui, Deus mora acolá, mas não tem testemunho, não tem milagre, não tem conversão, não tem cura, não tem restauração. 20 anos e não sobe no púlpito para contar um testemunho. 20 anos e não tem um milagre para contar. 20 anos e não tem uma experiência. E tem aqueles que dizem: ei, esse novato que chegou aí está querendo o quê? Eu congrego muito tempo na igreja, o que faz a diferença não é o tempo que eu congrego, mas a intensidade de quem eu recebo dentro da casa. Por quê? Porque tem pessoas que congregaram até com Abraão, Isaac e Jacó e não tem testemunho para contar. Então a arca sai da casa de Abinadab e vai parar na casa de Obed-edom. Obed-edom é o geteu. Obed-edom mora num casébrio. E mesmo morando em um casébrio, colocaram a arca dentro da casa de Obed-edom. Pasme, gente, agora não ficou 20 anos, ficaram 3 meses, 90 dias, e com 90 dias, a mulher que era estéril voltou a ser mãe de filhos. A produção que não produzia, começou a produzir, porque não interessa o tempo, interessa como eu recebo o dono da casa. Quem entende isso e pode dar um brado de vitória? Então eu paro para pensar, mediante a isso, a arca desapareceu depois de um tempo. Davi levou para Jerusalém, salmodiou, dançou, celebrou, porque foi restaurado o tabernáculo. Só que agora Deus decide prosseguir e progredir. Deus vai olhar para Salomão e vai dizer: Salomão, você vai construir um lugar agora que não é de pano, que não é de tecido. Você vai construir um lugar para que eu me manifeste. Só que esse lugar será suntuoso, magnífico, belo, extraordinário. Salomão vai olhar para Deus e vai dizer: mas Senhor, como eu farei um lugar para que o Senhor habite, se nem o céu dos céus podem lhe conter? Deus olhou e disse: construa aquilo que era sonho do seu pai. E Salomão agora constrói com ouro, com pedras preciosas. Gente, deixa eu ser mais realista. 153.500 trabalhadores, em um período de 7 anos, com ouro, com prata, com pedras preciosas, agora se tornaria aquela casa a 7ª maravilha do mundo antigo. Todos lembram daquela construção, e quem não viu se torna saudosista pelas escrituras. Hoje tem gente querendo imitar, querendo fazer igual, mas nunca será igual. Quando a casa está pronta, será que você consegue receber isso?
Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, diz que quando esteve pronta aquela casa, a mesma nuvem que desceu sobre o tabernáculo, entendeu não? É a mesma nuvem que desce sobre a casa. Casa essa que Deus olhou e disse: você vai fazer e construir no Monte Moriá, no cume do monte, tem endereço, aonde Abraão ofereceria o seu filho para mim. E eu desci naquele lugar e disse: não precisa fazer mal ao menino, porque eu sou o Deus que provê para a tua história. Então naquele dia, a congregação não conseguiu entrar. Oh glória! Os sacerdotes estão prestes a ministrar, e o cronista diz: a glória de Deus encheu a casa, porque a nuvem desceu, e os sacerdotes queriam ministrar, e não conseguiram ministrar, porque a nuvem da glória de Deus desceu no ambiente, escondeu quem estava dentro, escondeu quem estava fora. Agora para quem pode dar um brado de vitória, porque quando essa glória desce, quando essa nuvem desce, ela esconde pregador, ela esconde cantor, ela esconde levita, ela esconde a beleza, porque Deus não tem rival, o Senhor não tem concorrente. A glória sempre será dele, a honra sempre será dele, o louvor sempre será dele, e ele cobre o ambiente. Ninguém está vendo ninguém, ninguém está ouvindo ninguém. A glória desceu na inauguração da casa, o povo está lá fora querendo entrar e não consegue. Aí o povo tem uma ideia, o povo se reúne no pátio e diz: já que a gente não pode entrar, a gente vai ficar aqui fora mesmo. Mas diz o texto: e o povo, lançando-se em terra, com os olhos e o joelho e a boca no chão, adoraram a Deus cantando um hino. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Eu vou deixar uma palavra: Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Pregador, eu não entendi. Em todo tempo, em toda situação, Deus continua sendo bom e o seu amor dura para sempre. Você não está aqui porque você é bom, você não está aqui porque é forte, não está aqui porque é intelectual, não está aqui porque é crente, está aqui porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem consegue abrir a boca e adorar a Jesus por uns minutos? Consegue? Ah não, entendeu não? Só quem é grato pela bondade de Deus pode adorá-lo essa noite. Gente, estou escutando o barulho de glória. Ei, só que esse templo com toda essa beleza, Salomão vai orar nele. E quando Salomão ora, vem cá para dar glória. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 1, e diz: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a nuvem de Deus encheu a casa com sua glória. Ah, gente, o objetivo era morar? Não, era manifestar a sua glória. Não entendeu? Se não tinha dado glória, mais gostoso. Podia ser bonita. Observe que Deus não fez distinção e nem acepção de tabernáculo para templo, pastor Tico. Não fez. A mesma nuvem que desceu num tabernáculo é a mesma que desce num templo suntuoso. Só que o tempo passou. E aí veio a perseguição babilônica. Nabucodonosor veio com força, sitiou Jerusalém, saqueou o templo. Não dado por bom
Ele destruiu o templo. Quem me ouve, diga amém. Agora o templo está destruído. Não tem mais glória a ser manifesta. E é aqui que você vai ver que o povo é levado cativo. E depois que o povo passa pelo período do cativeiro, Deus usa a boca do rei Ciro, gente, trazendo uma profecia 200 anos antes de Ciro nascer. E Ciro dá autorização para os cativos reconstruírem o templo de novo. Na direção de Esdras, começam a reerguer o templo. Zorobabel vai dando os retoques final, baseado na profecia de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, diz o Senhor. E é aqui que você vai ver que esse templo é construído e depois reformado por Herodes, no tempo de Jesus. E Jesus olha para esse templo e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O povo não entende. Agora quem é pentecostal vai entender. Chega a nova aliança, e Paulo vem instruindo a igreja que é você, a igreja que sou eu. E ele está dizendo aos coríntios: ei, não sabeis vocês que hoje vocês são o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vocês? Não entendeu, só o lado direito. Paulo está dizendo: ei, daqui a pouco o culto acaba, e Deus não ficará sentado dentro dessas quatro paredes. Daqui a pouco o culto acaba, a luz se apaga, a porta se fecha, e você será a minha igreja, aonde quer que colocar a planta dos seus pés. Eu estarei com... Eu estou pregando aqui. É para quem foi rejeitado quando criança. Eu estou pregando aqui para quem foi órfão, para quem viveu uma vida difícil e escutou palavras que marcaram a tua infância, e você cresceu com traumas. Eu estou pregando aqui para pessoas que ouviram palavras desmotivadoras e disseram: você nunca será ninguém, nunca terá nada, nunca alcançará nada. E eu venho aqui debaixo da inspiração do Espírito Santo para dizer: não fique preso ao quem te magoou, ao quem te machucou, ao quem disse que você não seria ninguém. Eu venho aqui dizer: você é mais importante do que um prédio, você é mais importante do que uma mesquita, você é mais importante do que uma construção. Deus decidiu deixar o céu. Tem glória ali. Não entendeu, tem glória ali. Eu estou dizendo para alguém, Paulo está dizendo: não sabeis que vocês são um templo do Espírito Santo, e que Deus quer manifestar em vocês o mesmo que Ele manifestou lá atrás, porque a antiga aliança é só sombra do Novo Testamento. Então entenda o que aconteceu lá atrás, Ele quer continuar fazendo aqui. E eu quero que você entenda: hoje inicia-se uma campanha Submersos, e eu quero colocar submersos na graça de Deus. Deus quer envolver esta igreja debaixo da sua glória, debaixo da sua nuvem, restaurar o seu ministério. Quem entende isso e consegue por 15 segundos encher esse lugar e dar um brado de vitória? Só quem consegue, deixa eu ver. Tem ali. Tem ali. Eu estou falando para quem foi escravo do pecado. Eu estou falando para quem caiu várias vezes. Eu estou falando para quem não tinha esperança e nem perspectiva de vida. Eu estou falando para quem viveu em uma sociedade que não valorizou você, e que você cresceu no meio de pessoas que disseram: vai ser um bandido, vai morrer. E o céu está te dizendo: rapaz, moça, eu lhe escolhi sabendo dos teus defeitos,
conhecendo as tuas limitações. Estou sentindo Jesus tocando em alguém aqui, sabendo que você erraria, sabendo que ninguém te assentaria. Eu te escolhi, não para te usar, mas para morar aí. Estou escutando barulho de glória, estou escutando barulho de aleluia. Paulo está olhando para a igreja de Corinto. Vem cá. Tanto o capítulo 3 como o capítulo 6, Paulo fala a respeito da mesma coisa. Gente, como vocês estão crente? Olha o olho, tudo vitado para cá. Vem cá. Paulo está dizendo: vocês não são só igreja coletiva, mas também são igreja individuais. E é só para quem pode dar glória. Então, trazendo uma tipologia, se eu sou casa, que seja de Abinadab, não, que seja de Obed-edom. Ah, entendeu não? Oh glória. Por quê? Porque eu preciso entender que esta casa não está edificada na areia. Oh gente, oh gente, a areia não aguenta as tempestades, a areia não aguenta os vendavais. É por isso que Jesus instruiu para que nós construíssemos a nossa casa na rocha. Agora só quem é pentecostal vai dar glória, e quem faz parte da minha geração vai lembrar. Quem não se lembra do desenho do lobo mau e os 3 porquinhos? Lembra? O lobo mau sempre queria acabar com os porquinhos, só que os porquinhos, cada um tinha uma casa, e quando as coisas apertavam, eles corriam para cada um a sua casa. Mas quando chegava na casa de palha, o lobo mau estufava o peito, assoprava e dizia: eu vou soprar, soprar e soprar, e a tua casa eu vou derrubar. E derrubava. Quando ia para a casa de madeira, ele falava as mesmas palavras: eu vou soprar, soprar e soprar, e a tua casa eu vou derrubar. Mas quando chegava na casa que era de rocha, que era de pedra, o lobo mau soprava, 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 e a casa de pé, de pé, de pé. Eu estou profetizando, receba quem crê em profecia. Tua casa não vai desmoronar, tua casa não vai cair, tua casa não vai padecer, tua família não vai ser envergonhada, porque a casa está edificada no Cristo, que é o dono da casa. Quem recebe pode dar um brado de vida. Ai, ai, ai. Ali está dando glória. Olha o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 2, o verso 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. Nele todo o edifício é bem ajustado e cresce para o templo santo do Senhor. Ah, gente, sabe por que você ainda não padeceu? Porque tem alguém que mora aí que tem sido o seu baluarte, a sua ai glória, eu estou sentindo Jesus tocando em algumas pessoas aqui. E aí eu preciso que você entenda isso. Aonde eu estiver, eu sou igreja. Vou repetir: aonde eu estiver, eu sou igreja. Será que você consegue conciliar isso? E eu, como igreja, não sou visitado por Deus, porque no templo, na cabana, no tabernáculo, Deus se manifestava, mas em você, Ele decidiu morar. Não, entendeu? Gente, se tem um lugar que Deus mora, é na igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita, não passeia, não vem dar uma volta, Ele habita, reside em meio aos louvores. Eu estou pregando aqui para quem é um adorador do Senhor, e mediante a tua adoração, eu estou sentindo que tem corrente que vai se quebrar.
Será que você consegue fazer 1 minuto de glória? Porque eu estou sentindo que tem corrente que vai quebrar. Sabe por quê? Porque o diabo olhou e disse: ei, a tua vida não tem jeito, a tua história não tem jeito. Deixa desse negócio de ir no culto, deixa de simpatizante, para com esse negócio de igreja. E você vai sair daqui reerguido esta noite dizendo: eu não estou indo para a igreja, eu sou a igreja, Ele habita em mim. Você nem percebeu se não tinha dado glória. Só os livramentos que Deus te deu hoje era motivo para você estar dando glória a Deus misturado com aleluia. Enquanto o diabo preparou vários laços no dia chamado hoje, o Senhor foi cortando laço, foi quebrando o carro no fogo. Enquanto você levantou da tua cama, o diabo olhou e disse: vou acabar com ela, vou acabar com ele. Mas olha você aqui, porque aquele que mora na casa é poderoso. Será que você consegue dar glória? Olha ali. Quem pode, segure a mão de alguém e aperte a mão dele até dar glória, misturado com aleluia. Aperte, balance a mão dele assim, balance. Talvez você esteja apertando a mão de alguém que foi menosprezado, que foi desprezado, e o céu está te dizendo: hoje eu restauro a tua história, hoje eu levanto a tua moral de novo, hoje eu restauro o teu ministério, hoje eu toco na tua saúde, hoje eu toco na tua casa, hoje eu faço você crescer espiritualmente falando. Quem consegue por 1 minuto de mão dada abrir essa boca santa e encher esse lugar de glória? Pregador, eu estou de máscara, com máscara ou sem máscara, adore aquele que não está preso a um lugar fixo. Hoje, ai gente, olha ali, tocou, está tocando. Eu estou vendo Jesus tocando e quebrando traumas de alguém aqui. Solte a mão para a gente terminar, vem cá. A pergunta é simples: como pode? E se tiver algum inteligente aí, intelectual, responda-me. Um Deus que foi tentado ser conhecido pelos homens, mas ninguém teve o poder de esquadrinhar o seu pensamento. Já entendeu não? Sabe o que Salomão está dizendo? Nem os céus dos céus podem conter a sua glória. E os céus virou lugar de pesquisa para astrônomo. Gente, os astrônomos estudam o céu e descobriram que a extensidade do céu de um lado ao outro tem 13 bilhões de anos-luz de diâmetro. E sabe que Salomão está dizendo? Os céus que é desse tamanho não podem lhe conter. Aí Isaías vai além dizendo: porque Deus, Ele se encurva para ver o céu pelo lado de dentro. Aí Isaías não aguenta e diz: Deus desencortina o céu como se fosse cortina da sua cozinha. Aí Isaías não aguenta e diz: Deus, Ele se assenta no céu como se fosse o seu trono, e a terra é o escabelo dos seus pés. Sabe o que Isaías está dizendo? Ele é tão grande, que nenhuma arca, nenhuma tenda, nenhum templo, nenhuma casa pode conseguir aguentar esse Deus. Eu vou profetizar, receba quem crê em profecia. Deus não pode ser paralisado, não pode ser mumificado, não pode ser engessado. Ele age aqui, mas age na rua. Ele age aqui, mas age na sua casa. Ele age aqui, mas quebra laço lá. Ele age aqui, mas visita lá. Escute para dar glória. A pergunta é: como um Deus grande desse vai caber dentro de uma pessoa pequena como eu? Entendeu não? É porque Ele é do tamanho do vazio e da lacuna da minha alma. Tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu necessito está nele. Gente, você não entendeu. Pregador, então qual é o objetivo dele estar dentro de mim? Fazer o que ele fazia antes: encher toda a casa. E esta noite Ele quer encher algumas casas aqui. Quem consegue entender essa verdade e dar um brado de vitória? Eu vou terminar aqui, eu vou terminar.
mas que casa que ele quer estar. A casa que ele é dono. Vou repetir. Que casa que ele quer estar. A casa que ele é dono. Deus não é inquilino. Não se disperse. Deus não é inquilino. Deus é proprietário. Vou repetir. Deus não é inquilino. Deus é proprietário. Inquilino é restrito. Inquilino não faz tudo o que quer na casa. Mas o proprietário, se ele quiser, ele derruba a parede. Se ele quiser, ele restaura a parede. Se ele quiser, ele pinta a parede. Porque ele é dono. Ah, entendeu não? Tem gente que quer Deus morando na casa, mas não quer deixar Deus entrar nos cômodos da casa. E sabe o que ele está dizendo? Se eu sou proprietário, eu entro onde eu quero. Elabaraiokemaia. Eu limpo o que eu quero. Eu restauro o que eu quero. Eu reformo o que eu quero. Ai não. Sabe o que ele está dizendo? Se eu sou o proprietário, quem manda sou eu, não é você. Quem entende? Se eu sou proprietário, eu tenho a autorização de entrar até no quarto escuro da bagunça e restaurar o que está caído. Se eu sou proprietário, eu reformo a parede, eu pinto a parede, eu arranco a massa da parede, eu descasco a parede, mas a casa é minha e eu faço o que eu quero na casa. Quem recebe isso? Acabou até o glória, tá vendo? Porque eu quero ele na casa, mas eu quero ser o proprietário e ele o inquilino. E Deus está dizendo: se a casa tiver amor, oh glória, entendeu não? Vou ser mais específico. Jesus em João 14, 22 e 23 disse: se vocês me amarem e as minhas palavras estiverem em vós, o meu Pai vos amará também. E eu, disse Jesus, e o meu Pai morarei em vocês.